Nietzsche perguntará quem você acha que inventou a moral. E ele escreveu a genealogia da moral. Aliás, o termo genealogia, que tem a sua origem em Schopenhauer, em Nietzsche, entra com Nietzsche para os anais, né? A genealogia é você ir no subterrâneo achar as verdadeiras, né, os verdadeiros motores do que é percebido na superfície. É entender que as coisas que acontecem na superfície não são explicáveis pelas coisas que acontecem na superfície, mas são explicáveis por coisas que você não pode ver, não está ao seu alcance, não está à disposição. Então, onde está a genealogia da moral? A moral está em todo lugar, pessoas condenando outras, pessoas se privando disso ou daquilo. A moral está em todo lugar, nas consciências. A primeira razão seria dizer, a moral confere dignidade, ou então a moral permite a convivência, ou então a moral... Isso seria uma explicação nada genealógica. É explicar a epiderme pela epiderme. Então Nietzsche dirá que quem inventou a moral são aqueles movidos por forças reativas. E como todo aquele que é movido por forças reativas está a fim de azedar a trajetória do ativo. É botar uma pedra, é encher o saco, né? Eu me lembro do Schumacher, ele ganhava, aí vinha... Mudava a regra. Agora o câmbio é assado. Aí ele ganhava de novo. Agora o freio é não sei o quê. Aí ele mudava de novo. Quer dizer, tem o sindicato dos caras pensando um jeito de fazer ele perder. De fazer ele perder. Quer dizer, então, claramente, você tem um Schumacher tendencialmente movido por forças ativas, sua vontade e potência, e tem os outros que só vivem para derrotá-lo. Só vivem para... amordaçá-lo, só vivem para, né, uma vida, portanto, de segunda mão, né, uma vida... Reativa. Uma vida reativa. Você sabe que na política também tem muito isso, né? Bem, você tem forças políticas com seus líderes. E você tem muita gente que passa a vida detestando o líder do grupo contrário e vive assim, reativamente, buscando argumentos para já... Quer dizer, imagina, se morre o cara, é um desespero, né? Porque a minha vida é criticá-lo. Ele morreu. Quer dizer, agora ficou meio sem graça, né? Ficar atualizando o Twitter dele, esperando um post para reagir àquilo. Claro. Quer dizer, é um grande problema. É o hater, né? Eu me lembro... É o hater. O hater é um... Um reativo. É um reativo clássico. Claro. E eu me lembro que eu dava aula, né? E eu falo alto. Agora nem tanto. Outro dia eu fui até dar uma palestra... E o meu cliente disse, gostei, muita energia. Aí ele parou e disse, quando o senhor era mais jovem, o senhor tinha mais energia. Sacanagem. Isso vale para você, mas pode ter certeza, não há dúvida que vale para mim. Mas aonde está a graça? É que ele estava avaliando o desempenho, comparando fora da vida com o que... E eu disse, não, mas o importante, tanto lá quanto cá, eu dei tudo, né? Então, no final das contas, os desempenhos se equivalem. Agora, vamos pegar uma regra como a monogamia, né? Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Sexo só com você e vice-versa. Então, a pergunta é, quem terá inventado isso? Eu te dou duas opções.
A primeira é, sei lá, Tô com medo. um ator da Globo desses que... Ou uma atriz da Globo... Eu já vou falar. Que fique claro. Não era aquele que ia pra cama com todo mundo que inventou essa regra. Não, não é. Não. Quem inventou essa regra é quem não pega ninguém. Mas é tão óbvio. Porque, claro, veja você, se você não pega ninguém e fala em monogamia, você saiu do 0 para 1. Tem mais chance. Esse é Agora, muito bom. pro cara que tem 2.000, ele vai cair para 1. Porra, aí é desagradável. O Nassim Taleb, Clóvis, ele coloca lá, se eu não me engano, é na lógica do cisne negro, que esse advento da monogamia tirou muita atenção da sociedade, porque ele falava, olha, antes você tinha, por exemplo, nos romanos, um romano casado com uma mulher, mas tinha a figura da concubina oficial, por exemplo. Em outras sociedades, o homem podendo ter várias mulheres, então você tinha uma série de homens solteiros excluídos do acasalamento, que gerava tensão social. Ele falou, a monogamia, ela veio para trazer um pouco de estabilidade para as sociedades. Ah, entendi. Só que esses caras que tinham muitas mulheres, com certeza não eram a favor disso. Não. Foi a maioria com menos que Não quis colocar. Entendi. É melhor não esticar essa história. Melhor, eu também acho. Porque, deixa eu te dizer... Acho que ficou bem ilustrado. Ficou bem ilustrado. A estabilidade é uma estabilidade até a página 2, né, também, né? Mas, enfim, sei lá, eu me lembro... eu tava contando uma história e algum outro eu me interrompeu. Eu dava aula, então, e eu sempre falei muito alto. Eu abri um parênteses para falar do cara que me chamou de velho. Ele disse que você era mais energético. Isso. E aí, então, o que acontecia? Eu chegava e socava a bota mesmo. É claro que eu tinha mais potência, então, nossa, e eu sempre fui encantado pelas ideias, né? Então, se a aula era boa ou era ruim, eu não sei, mas a potência estava ali, etc. Bom, numa das faculdades onde eu trabalhava, alguns outros professores estabeleceram uma regra curiosíssima, que é um X número de decibéis que o professor está autorizado a usar na hora de dar aula para não atrapalhar. Mas, gente, de novo os esse negócio professores da quantidade da voz, né? Eles têm essa paranoia. Então, aí fica claro. Você tem um cara que chega e faz o dele. E você tem o outro... É o cara do relatório mesmo, né? É o cara da vigilância. É o cara da... Então, é tão claro o que Nietzsche está dizendo. Nesse ponto é muito claro, né? Quando ele diz que certas atividades burocráticas cobram a familiaridade com o uso de forças reativas. Se você se preocupar só... Por exemplo, um artista não dá um bom secretário, né? Então, alguém que... Talvez por isso, alguém como Gilberto Gil, chamado para ministro, tem que se cercar de gente para fazer o arroz com feijão da coisa, porque o artista é o artista, né? O artista é o artista. Aliás, no caso em questão, o genial artista, estupendo artista. O artista é força ativa predominantemente, enquanto o crítico de arte, por exemplo, é o reativo, que depende da existência do ativo para fazer a sua atividade. Mas só para finalizar a história aí, você teve que baixar os decibéis da sua... Tive. Para ficar igual aos outros. O argumento, claro, era o argumento da epiderme. Os gritos estão afetando me atrapalhando aqui, aí... Eu cheguei a fazer o teste. Grita lá que eu vou ficar aqui. Assim, claro, ouve-se, né? O cara chegou a me sugerir que a voz vinha pelo cano do... Bom, então, tá tudo certo, né? Mas o que aconteceria com outro ativo? Manifestaria sua potência também e tal, e vamos para a briga, e vamos para... Né? Mas não é o que acontece. Por isso Nietzsche terá dito, é preciso proteger os fortes dos fracos. E aí chegamos no nosso ponto.